Olá, gente, tudo bem? Então vamos fazer aqui um comentário sobre as eleições de 2018. Eu fiquei um bom tempo sem fazer comentários dessa natureza, ainda que eu tenha comentado algumas coisas nas redes sociais, mas eu esperei com que as coisas se acalmassem e quando eu estava pronto para fazer um comentário veio a tentativa de assassinato do Bolsonaro, gravíssima, coisa gravíssima. Esperei um pouco as coisas se assentarem, saíram novas pesquisas e vou dar aqui uma leitura do como eu vejo, do que está acontecendo. E aqui um pouco misturando, né, vamos dizer assim, uma, uma leitura técnica, vamos dizer assim, né, do que está em jogo nessas eleições, com aventando algumas hipóteses do que pode estar acontecendo, né? Então, eu havia dito que eu enxergava somente três candidatos, né, possíveis nessas eleições. Era o Ciro, o Bolsonaro e o Henrique Meirelles. Né? Eu acreditava que o Meirelles, por uma jogada do PMDB, acreditava que ele era um possível candidato para disputar a segunda vaga no segundo turno, mas que dependeria, né, de como o PMDB faria essa campanha e etc. Né? Bom, vocês viram, né, o que estava mostrando aí, quer dizer, a, hoje o que nós temos aí é um cenário, né, entre o Bolsonaro contra o resto, e o resto agora capitaneado pelo Haddad. O que eu tenho muita desconfiança de que ele tenha os votos que essas pesquisas estão apontando. Muita desconfiança. Que ele possa estar na frente de Ciro Gomes, de Marina, de Alckmin, isso eu não nego. Mas dizer, como saiu uma pesquisa ontem ou hoje, do Poder 360, se não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, se consigo pegar qualquer pesquisa. Né? Acho que é essa, né, que deu o Haddad com 22% das intenções de voto. Para mim, isso é irreal. O que eu vinha dizendo, né, e que eu acho esse movimento muito estranho, é, por exemplo, a Marina Silva, lá naquelas pesquisas iniciais, aparecer em segundo lugar. E Marina nunca teve aqueles votos. Então, se você olhar a coisa no conjunto, para mim parece uma coisa mais ou menos arquitetada. Uma coisa no sentido de dizer que aqueles votos da Marina estão migrando, né, para o Haddad, estão migrando para os outros candidatos. Não entendo como, se você pegar naquelas pesquisas, aquelas pesquisas davam, quando colocavam Lula, dava Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo e Marina Silva em terceiro. Eu tenho muita desconfiança do que essas pesquisas estão demonstrando, colocando, se você somar o percentual de voto de Lula, Marina e Ciro, por exemplo, que seriam os candidatos mais à esquerda. Isso não condiz, gente. Todos esses três candidatos são petistas. O Ciro é um cara que defende o Lula, defende o PT, defende, ainda que ele faça críticas pontuais, mas ele defende o projeto do PT. Ele é o candidato para acirrar esse projeto, por assim dizer, para radicalizar esse projeto ainda mais. Marina Silva veio de dentro do PT. Quer dizer, se você comparar essas pesquisas com as manifestações que culminaram com o impeachment da Dilma, não faz sentido. Pelo menos para mim não faz sentido. Não consigo compreender como aquela força de antipetismo que tinha no Brasil, e não era uma manifestação somente contra a Dilma, era contra o PT, gente. E contra esse projeto do PT. Que tenham pessoas, veja, o que eu quero dizer é o seguinte, que tenham pessoas que possam ter ido naquelas manifestações, mas mesmo assim votar na Marina Silva, eu não nego, mas não naquele percentual. Para mim não faz muito sentido aquilo.
Bom, enfim. Então, para mim, Marina nunca teve aqueles votos que se alegava a ter, né? Para mim, Marina, hoje, né, se ela tiver, ela para mim não passa de 3 a 4% de voto, das intenções de votos, vamos dizer assim. Nunca passou. Não sei nem se chegava a isso. O Ciro, né? O Ciro é aquele cara que fez uma campanha até agora. A campanha dele até agora foi relativamente boa, eu acredito, ainda que numa situação muito complicada, porque ele precisava se botar ao mesmo tempo contra o PT e a favor do PT. Precisava se botar contra o esquema de corrupção, para o Brasil de maneira geral, se colocar contra o esquema de corrupção do PT e, ao mesmo tempo, defender o PT. Né? E precisando do voto petista, precisando do apoio petista. E acho que a grande desgraça do Ciro foi aquela perda de apoio que ele teve do PT, né, em alguns estados onde o PT decidiu que não ia apoiar o Ciro, né, iria fazer outros tipos de arranjos políticos, né, nas eleições. E, claro, eu acho que o mais fundamental aí é a figura do Ciro, né, é a pessoa do Ciro, que, sinceramente, ele é um cara que ele tem um temperamento incontrolável. Eu conheço pessoas assim, onde tu dá um soco no repórter. O repórter não mentiu, o repórter perguntou uma coisa sobre o que ele havia dito. E aí você pega e dá um soco no sujeito, por mais que o sujeito possa estar com todas as intenções, você pega e dá um soco no sujeito. Lembra do pescotapa que ele deu no Arthur, do Mamãe Falei? Então, assim, o Ciro é um cara que não dá para ser candidato à presidência da República. Né? Ele não se segura, ele não se contém. Né? Então, está amargando aí essa decaída dele, né? Ainda que, no meu ponto de vista, com todos esses problemas, a campanha dele está segurando ele muito bem. Ele está conseguindo manter um nível de votos com todos esses problemas muito bem. Imagine se fosse o Bolsonaro ter dado um soco. Imagine se fosse o Bolsonaro ter dado um pescotapa. Né? Imagine o que a imprensa teria falado. Né? É incrível. Né, se você pegar, por exemplo, a cobertura da imprensa, uma cobertura que chega a ser criminosa, né, sobre o atentado de assassinato do Bolsonaro, onde colocaram os tais especialistas, né, para, vamos dizer assim, eu não digo declarar, mas assim insinuar, né, que o Bolsonaro tenha culpa, ou parte de culpa naquele atentado, por causa dos tais discursos de ódio. Né? Veja a que nível que chega a perversidade desse tipo de coisa. Né? Aquela regrinha básica, né, que, né, vamos por assim, de educação, né, que, olha, você tem que ver as coisas que você fala e tal, mas dizer uma coisa, xingar alguém é muito diferente de você agredir fisicamente. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Claro que existem xingamentos que são... Né? Mas o que eu quero colocar com isso daí é o seguinte, é o pessoal igualar, né, o Bolsonaro quando ele faz algumas frases que a gente tem que entender, algumas frasezinhas mal colocadas, umas frasezinhas que a mídia ainda faz força para tirar do contexto e dar aquilo toda uma interpretação que não estava no contexto, né, dá todo um background, vamos dizer assim, né, daquelas frases que não estavam no contexto, e aí aquilo ganhou uma proporção enorme, e um monte de idiota aí nas redes sociais indo atrás desse tipo de coisa, acreditando mesmo nisso. Agora, que o Bolsonaro tem frases que não são, vamos dizer assim, felizes, frases que foram mal colocadas, né, mas que, gente, sinceramente, assim, não é porque eu acho que ele deve ganhar, que ele tem que ganhar, que ele seria muito bom para o Brasil, mas é uma questão de bom senso. Não é que você não goste dele, né? Se você se colocar no lugar dele, ver a situação,
lá aquela situação concreta, por exemplo, a Maria do Rosário, né? Pô, o cara tá lá, ela tá defendendo um estuprador, o cara estuprou uma menina por não sei quantas horas e depois degolou a guria na frente do namorado, e depois matou o namorado. O cara com mais alguns amigos. O Bolsonaro tá lá, né, usando esse exemplo para tentar passar um projeto de lei para impedir ou para ter penas mais duras contra os estupradores, e a mulher vai lá defender o estuprador. E aí você pega agora nas campanhas políticas, se eu não me engano foi do Alckmin, botando assim o Bolsonaro falar daquele jeito com a Maria do Rosário, me dá um tapa que eu te dou outro. Né? Você queria que a sua mãe fosse tratada assim? Porra, se a minha mãe tratasse um estuprador do jeito que a Maria do Rosário está tratando o Champinha, eu ia brigar com a minha mãe. Não ia bater nela, mas eu ia brigar muito com a minha mãe. E se fosse o caso, eu deixava de falar com ela, inclusive. Porque eu amo ela. Jamais deixaria ela fazer cometer um troço daquele, um absurdo daquele. Isso é tão lógico, isso é tão claro, é tão auto-evidente, que é até constrangedor você ter que fazer um vídeo para falar um troço desse. Mas no Brasil, né, a coisa está assim, tá numa loucura imensa que a gente chega a esse ponto, né? Fazer o quê? Temos que... Então, eu digo para vocês, assim, eu já vou entrar nessa coisa acabei entrando aqui, mas eu queria falar da mídia mais no final. Mas, voltando à questão do Ciro, né, o Ciro é um cara que ele não se controla, ele não consegue se controlar. E vamos falar agora o português bem claro, né, quando você vê o Ciro, naquele momento, naquelas condições, fazer o que ele faz, e você transporta agora, compara o Bolsonaro, nas condições que o Bolsonaro estava, nas condições que estavam sendo colocadas, e você critica, acha que o Bolsonaro é o esquentadinho, que o Bolsonaro é o temperamental, e você vê o Ciro, não tem nem comparação. Né? O Ciro é um cara que deve ter não é só uma questão de temperamento, deve ter algum problema, né, para ser daquele jeito. Bom, gente, o Henrique Meirelles, né, que eu achava que poderia ser um candidato aí que fosse comer o espaço de Alckmin, etc, etc, mas não deu nem para a saída. Por que eu achava que o Meirelles tinha possibilidades? Achava que o Meirelles tinha possibilidade pela figura do Meirelles, né, de ser um cara de viés técnico, e o Brasil gosta dessa coisa de tecnocracia, dessa coisa técnica, dessa visão mais... Né, o brasileiro tem um pouco disso, né, pouco não, tem muito disso, é só a gente entender por que na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Ao mesmo tempo, é um senhor de idade, então tem todo aquele jeitão, e ele poderia ser, né, cair nas graças, né, da empatia da população, com um partido muito forte que é o PMDB. Né, um partido que, volto a dizer, se existe um partido no Brasil que tem capilaridade é o MDB, o resto é resto. O resto é resto. Quem tem capilaridade é o MDB. Já teve muito mais? Já teve muitíssimo mais, mas ainda é o partido com grande capilaridade no Brasil. Então, o que eu acho que aconteceu na campanha? Eu acho que é o seguinte, gente, eu volto a dizer, essa campanha, tá assim, eu não entendo como cometem erros tão grosseiros como estes que cometeram. Já falei de algumas coisas do PSDB, que eu realmente não entendo como é que o PSDB cometeu alguns erros que cometeu. E agora o Meirelles, fazer uma campanha chama o Meirelles, né? Você bota chama o Meirelles e você bota a figura do Meirelles com aquela arrogância em pessoa, com aquela prepotência em pessoa, com um cara que tem dificuldade de se expressar e você fala, chama o Meirelles. Se você faz uma chamada do tipo, chama o Meirelles, você tem que considerar que o teu candidato é humilde. Está se colocando como humildade, porque a sua chamada é extremamente arrogante, chama o Meirelles.
Tu acha que o Brasil precisa do Meirelles, porra? Vocês acham que é assim? Estamos desesperados, chama o salvador da pátria. Porra, vocês botaram esse tipo de... É incrível que os caras não tenham visto isso. Eu nunca vi uma campanha com um nível de arrogância tão absurda na minha vida. Nunca vi isso. É incrível que os caras que estão há décadas na política não se perceberam daquilo, porra. Chama o Meirelles e o Meirelles vem com toda aquela empáfia. Eu fiz, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Porra! Sabe, se o candidato era assim, vocês conheciam o candidato, ele tinha aquela arrogância, então, porra, constrói uma campanha, né, para amenizar essa imagem, porra. Sabe, Bom, então, Meirelles se fudeu, né, se fudeu de verde e branco, né, de verde e amarelo, desculpa, porque é uma campanha ridícula, né, uma campanha publicitária, eu quero dizer, ridícula, coisa de amador aquilo ali. E um candidato que não tem preparo, deveria ter sido muito melhor preparado, né, para ir para debate. Eu sei que não é fácil, gente, mas se o cara se propõe aquilo ali, né, então... E aí agora o que a gente já vê? O MDB já pulando fora, né? O MDB, os caciques regionais do MDB, os outros candidatos a outros cargos, já fazendo as suas alianças e tal. Então, deu para o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles acabou, já era. Eu acho que nunca mais se candidata a porra nenhuma, né? E agora fica com esse... Chama o Meirelles, olha... O Alckmin, do meu ponto de vista, está pagando o preço, né, por não entender o que é essas eleições. O PSDB está pagando um preço caro. Essas eleições, gente, não é eleição de conciliação. Eu posso estar muito enganado. Mas essas eleições, desde há muito tempo, é uma eleição onde o povo quer guerra. E guerra em que sentido? O povo quer o restabelecimento daquilo que sempre se entendeu para o Brasil. O povo quer se sentir unido como povo de novo. E está guerreando contra aqueles que separaram o Brasil, que criaram dicotomias dentro do Brasil. Quando você tem uma corrupção instalada, como teve no governo do PT, e depois de tudo que já se sabe, você não pode pedir conciliação para as pessoas. As pessoas querem os culpados na cadeia. E as pessoas querem que aqueles que afrontaram os seus valores morais saiam da política. Isso é guerra. Não tem conciliação. Né? E o PSDB, que era um partido que poderia tirar alguns votos do Bolsonaro, com outro candidato, não acho que o Alckmin poderia fazer esse papel, mas outros candidatos, né, como Dória e tal, mas não optaram por essa escolha, e não optaram, não foi por burrice, não. Né? Aí não acho que tenha sido por mais que eu já tenha dito que foi burrice, mas aí eu acho que há também, além de uma certa burrice, porque vão perder o poder, há aí também uma certa necessidade de se manter nos acordos, de se manter... e a própria ideologia do PSDB, né? A forma com que eles entendem as coisas, então eles não poderiam ser contra a própria natureza de esquerda, que eles no fundo são. Então o Alckmin aí é um colé de chuchu que, você vê, é um candidato que tem o maior tempo de televisão, que fez o acordo com o Centrão, com esse viés, eu pelo menos, né, claro, né, ele fez tudo isso com outros objetivos juntos, mas também isso constrói a narrativa, né, de conciliação. Vamos conciliar. Porra, quem quer conciliação com o Centrão, Alckmin?
Sou corrupto, porra. Será que vocês não percebem isso? É. E eu, agora, né, dito isso sobre esses candidatos, eu não acredito nunca que o Alckmin teve os votos que teve. Não acredito. Olha, historicamente, o PT teve em torno de 20 a 30% dos votos no Brasil. Certo? Se você somar isso com os votos que o PSDB teve durante muito tempo, né, você tem aí um bom percentual de votos. Agora, o PSDB caiu muito em desgraça porque a máscara do PSDB não é de hoje, vem há muito tempo caindo. Seja como um partido corrupto, seja como um partido que nunca foi de direita, um partido de esquerda. Veja que só alimenta essa narrativa de PSDB como sendo partido de direita os próprios petistas, o próprio pessoal da esquerda, aqueles que são os convertidos e os mais fanáticos. Né? E burros também, né? Ninguém mais acredita nessa porra. E você tem aí, no entanto, né, esses caras com um percentual de votos, a meu ver, inflado. Muito inflado. Se você pegar o que essas pesquisas estão dizendo, se a gente olhar elas com atenção, é que a esquerda brasileira, de maneira geral, né, tem quase 60%, 70% dos votos. Eu não acredito nisso, não posso acreditar olhando isso e olhando as manifestações do que aconteceu no Brasil, conversando do jeito que eu converso na rua e vendo o que eu vejo nas redes sociais. Não dá para acreditar. E é por isso que eu não acredito nas urnas. E é por isso que, até para finalizar o vídeo, eu queria dizer para vocês, nós temos que forçar ao máximo para votar essa campanha, ganhar essa campanha no primeiro turno com o Bolsonaro. Né? Esses amoedos, esses que caíram nesse conto ridículo do Novo, que de novo não tem nada, né? Esses caras aí têm que votar no Bolsonaro para ajudar o Bolsonaro. Né? Para de ir atrás desse tipo de conto ridículo do Novo e esses outros todos. Não faz o menor sentido isso. Veja, um novo liberal e que aqui aceita a agenda da ONU, a Agenda 2030 da ONU. Quer dizer, para o pessoal do novo, então é assim, é a coisa mais linda, né? Ai, Deus me livre uma nova CPMF, que deu essa treta aí com o Paulo Guedes. Mas aceitar, perder a soberania para a ONU, tá tudo certo. É isso. Então, gente, assim, ó, vamos botar a mão na cabeça, vamos nos conscientizar da situação gravíssima que nós estamos, do momento histórico que nós estamos vivendo, certo? Vamos olhar isso com atenção. Não é hora da gente fazer biquinho, fazer beicinho, é hora da gente entender que o futuro do país, o futuro dos nossos filhos, e um futuro que pode ser um futuro onde a liberdade está à nossa frente, no nosso horizonte, ou uma ditadura, né? Nós temos que ter clara ciência disso. Está na hora da gente olhar para a situação com a seriedade que ela exige. E não ficar de tretinha de eu me acho inteligente, eu penso isso, eu penso aquilo. Como tem um monte aí nas redes sociais. Bom, gente, o vídeo está ficando longo, né? Já estamos aí com quase 25 minutos de vídeo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui para vocês um convite. Nós vamos fazer um hangout nesse domingo agora, dia 23 de setembro, às 10 horas da noite. Quem quiser entra lá nas minhas redes sociais, eu vou passar o link depois. Com uma hora, meia hora de antecedência, eu vou botar o link à disposição. E é uma conversa entre eu, o meu amigo Renan, e um outro amigo, o Guilherme, que é presidente do PSL de Itapema. Então nós vamos fazer uma conversa, um bate-papo sobre a situação, e eu pretendo lá... O que está fazendo aí, Lucas? E eu pretendo lá nesse hangout falar um pouco mais sobre a mídia, falar um pouco mais sobre o papel da grande mídia e dos jornalistas nessas eleições. Tá? Último recado aqui. Pessoal, a 4ª edição da revista Estudos Nacionais
está no forno, está para sair, né? Acessem o site estudosnacionais.com, lá você tem um link para você poder assinar as 4 revistas, né? Você poder comprar as 4 revistas. Eu digo para vocês, eu tenho as 3 revistas aqui comigo, é um material excelente, de qualidade, com gente séria, é um jornalismo que não é fake news, é um jornalismo isento e um jornalismo em profundidade. Olha, garanto para vocês, vocês não irão se arrepender. Entrem lá, site www.estudosnacionais.com e comprem lá as suas revistas e acompanhem o próprio site, porque tem matérias muito boas no site também. Tá bom? Gente, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Dá um tchau pessoal aí, Lucas. Tchau.